Road to Poá, episódio 2, a escolha dos tênis perfeitos para esse ciclo de maratona. Acompanha aí todos os tênis que eu vou usar nesse ciclo para a Maratona de Porto Alegre e qual o motivo de usar cada um deles. Fica ligado, já dá aí o joinha, compartilha esse vídeo e bora para cima. Olá pessoal, Giovanni aqui mais uma vez. Hoje, segundo episódio dessa série Road to Poá, em que eu vou mostrar toda a minha preparação para a Maratona de Porto Alegre. Estou muito feliz com esse projeto. Semana passada foi minha primeira semana desse ciclo de 16 semanas até a prova. Toda semana eu vou trazer um pouquinho dos dados aí, do que rolou de treino, para vocês também acompanharem. Vou colocar aqui do lado como foi a minha divisão de treinos e também como foi aí a distribuição de um pouquinho da quantidade de horas de treino e tudo mais. Quantidade de distância da natação e do ciclismo acaba dando um pouquinho de divergência, porque o relógio às vezes erra o que está marcando ali na natação. E também o ciclismo, como eu acabo pedalando pelo menos 3 vezes na semana no rolo, ele não pega uma distância tão legal ali também, tem um pouquinho dessa divergência. Mas basicamente semana passada, como sempre, né, eu fiz 4 treinos de ciclismo, sendo 3 no rolo e 1 na rua. Fiz 3 treinos de natação, 2 treinos de fortalecimento e 4 treinos de corrida. Desses de corrida, os 4 foram na rua, um treino na esteira semana passada. E além disso, eu acabei tendo alguns treinos extras, assim, porque tive que fazer algumas rodagens com alguns alunos, que fez com que eu ganhasse um pouquinho mais de volume de corrida semana passada, mas é um volume numa intensidade baixa, que acaba agregando em si o treinamento, mas só que eu não entra aqui na minha contagem, né? Então eu fiz por volta de 15 quilômetros a mais do que estava planejado. A ideia era fazer semana passada por volta de 53, 54 quilômetros de volume total. E aí eu acabei fazendo 65 quilômetros por conta desse volume aí extra que eu rodei com meus alunos. Foi uma semana muito boa, uma semana ainda com treinos todos com características leves, regenerativas ali. Primeira semana do ciclo foi bem leve. Apenas o treino longo do final de semana que eu já comecei a introduzir alguns blocos de ritmo de prova. Então eu tive um treino de 22 quilômetros, fiz no domingo bem cedo, e para esse treino eu tinha 4 blocos, sendo nesses blocos 3 quilômetros em zona 2, em que eu fiquei rodando ali próximo de 4,40, 4,45, e aí 2 quilômetros em ritmo de prova para 4,15 mais ou menos, ritmo de maratona. Então fiz 4 blocos desse, que deu 20 km, depois soltei mais 2 km, completando 22 de um longo, que deu aí 22 km, numa média de 3,35. Foi um treino muito bom, encaixado, me senti bem. Utilizei 3 géis nesse treino, já estou testando minha suplementação, estou utilizando o gel aí a cada 6 km mais ou menos, usei um no 6, um no 12, um no 18, e também comecei o treino com uma garrafinha de eletrólito na mão, usei um Jungle de Endurance, que tem não só eletrólise, mas também como um pouquinho de carbo também. Então, corri com esse Jungle, corria mais ou menos uns 10 km com ele, depois, quando ele acabou, repus com água e terminei o treino. Então, essa foi a dinâmica aí da semana passada, e agora estamos entrando aí na segunda semana de treino, uma semana que está sendo forte. Hoje é quarta-feira, já tive 2 treinos fortes de corrida e um treino forte de ciclismo também. Então está sendo uma semana dura de treinos, mas não tem que fazer o que deve ser feito. Bom, mas agora falando um pouquinho do tema do vídeo, que é quais são os tênis que eu vou utilizar para correr essa prova ou para treinar para essa prova. Eu basicamente selecionei 4 modelos de tênis que eu estou utilizando nesse ciclo de treino. Estou tentando fazer um treino da semana com cada um desses tênis, e cada um tem a sua especificidade. Também estou querendo rodar com tênis diferentes, até para ter uma adaptação melhor aos tênis e também
a questão do tornozelo aí para mim, que às vezes é uma questão. Então estou revezando entre eles. Vou mostrar eles do mais simples, podemos dizer assim, com menos tecnologia, até o com mais tecnologia, que é o que eu estou fazendo nos treinos longos, preparação para a prova. Então vou começar com ele, que é um dos meus xodós, Mizuno Wave Rider 27. Já fiz um vídeo sobre esse tênis, um tênis que eu já ouvi gente falar que não gostou de rodar com ele, mas eu gosto muito. Todos os meus treinos de sexta-feira, que normalmente, quase que 95% das vezes, eu tenho 1 hora leve de corrida, eu venho usando esse carinha, estou gostando muito, é um tênis muito confortável, também é um tênis que eu uso até para trabalhar às vezes no dia a dia, consigo ficar horas com ele no pé, tem um bom amortecimento, eu acho ele é um pouco pesado, tá? Ele não é tão respirável, você pode ver que ele é até um pouco mais grosso aqui, né? Então ele esquenta um pouco mais, mas como eu estou utilizando ele para essas rodagens mais leves, está sendo uma boa escolha, estou gostando. Então todos os treinos que eu tenho ali, zona 1, zona 2, bem leve, rodando, estou usando esse cara, estou evitando ali utilizar tênis com algum tipo de placa, esses treinos de rodagem, zona 1, zona 2, e utilizar esse aqui, está sendo uma boa escolha. Até às vezes quando eu vou correr ali na trilha no Ibirapuera, que é uma trilha ali um pouquinho de terra batida, cascalho, utilizo ele, ele tem um bom grip, né? Então para essas situações de trilha aí, um pouquinho de terra, um terreno tão irregular, ele ajuda bastante. Esse treino que eu venho fazendo de sexta-feira, eu estou fazendo aqui nas ruas próximo de casa, então é sobe e desce calçada, às vezes um pouco de desnível, e esse tênis aqui está sendo uma boa escolha nesse caso. Segundo tênis aí, que é também um tênis que eu gosto muito, já falei deles algumas vezes lá no meu Instagram, Mizuno RSP, é um tênis que eu gosto bastante, da linha Wave, né? Você vê que o formato dele já é um pouquinho diferente, ele tem um cabedal aqui que ele dá uma abraçada no pé, algo que eu gosto bastante. E eu tenho utilizado esse tênis aqui nos meus treinos com alguns estímulos moderados ali, zona 3, um forte leque ali com intensidade moderada. Venho utilizando ele. Também é um tênis que não tem nenhum tipo de placa, nem placa de carbono, placa de vidro, nada. Tem um grip legal, é um tênis mais pesado, tem um drop um pouquinho mais alto do que o Wave, né? Você percebe aqui como ele tem esse drop um pouquinho mais alto, então estou utilizando eles principalmente nos forte legs moderados. Estou gostando. Uso esse tênis desde o ano passado, já utilizei ele no ciclo do ano passado, mas ele ainda está zerado. Acho que isso é um ponto positivo dos tênis da Mizuno, que eles têm uma durabilidade muito boa. Estou usando esse tênis aqui há mais de um ano. É claro que eu revezo sempre com bastante tênis que dá essa durabilidade maior, mas é um tênis que, pô, está sendo bem legal de usar. Estou gostando muito. Por essa característica do cabedal dele, eu sinto que ele dá uma boa estabilizada no meu tornozelo. Então, às vezes também um terreno mais irregular, por conta desse grip dele e dessa característica do cabedal, é uma boa escolha. É um tênis sim mais pesado, talvez não usaria para um treino com intensidades mais altas, mais fortes, mas para esses treinos moderados, um forte leque, algum treino de ritmo ali, ainda intensidades moderadas, esse é uma excelente escolha ali, o nosso Mizuno Wave RSP. Excelente tênis, um dos meus favoritos da Mizuno até agora. Acho que talvez eu coloco ele no meu top 2 favoritos da Mizuno, que eu já utilizei até agora. Eu gosto muito, é um tênis que tem um custo-benefício legal e que eu estou usando bastante. Ele é uma das linhas mais antigas assim da Mizuno, né? Se não me engano foi 2023, talvez, que lançaram ele aqui no Brasil. Então ele está com custo-benefício legal, RSP, uma boa escolha para você. Terceiro tênis, esse aqui eu também já fiz um vídeo sobre ele, Mizuno Rebellion Flash 2, o queridinho dos forte legs, intensidade forte e dos treinos intervalados. Já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar tanto o vídeo da descrição do Wave e do Flash 2 aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do vídeo dele. Esse aqui é o meu parceiro aqui para os treinos intervalados desse ciclo.
Ontem eu tive um treino intervalado, 12 de 400, e eu usei esse cara aqui e me ajudou demais. É um tênis que, diferente dos outros que eu mostrei, ele é leve, ele é bem respirável. Você vê aqui que a língua dele aqui é bem fininha. Cadarço também. É um tênis aí que chega até a ser um pouquinho transparente aqui. Ele é bem respirável mesmo, esse tecido que ele tem interno. Ele tem uma placa de vidro que já dá uma resposta, né, bacana ao solo, pouco parecido com a tecnologia da placa de carbono, mas essa placa de vidro já tem uma resposta legal ao solo, uma economia de energia interessante. Então, se você tem um tênis, um treino em zona 4, zona 5, um forte leque mais intenso, um treino intervalado, aqueles famosos treinos de tiro, até para uma prova de 5 e de 10 quilômetros, esse cara aqui é bem interessante, estou gostando muito de utilizar. Ele, ele gera um pouco de instabilidade por ter esse formato canoa dele, mas depois que você se adapta, ele se dá super bem. Talvez a minha única dica em relação a ele é em relação a esse calcanhar dele aqui, até que em comparação com os outros, ó, você vê que eles têm esse calcanhar dele um pouco maior. Então, se você usa uma meia bem curtinha, às vezes aquela meia padrão soquete, acaba pegando um pouquinho aqui no seu calcanhar e sangrando um pouco. Então, normalmente, quando eu vou utilizar ele, eu uso uma meia de cano médio, então, que protege ali o calcanhar e aí não tenho problema nenhum com ele. Então, é um tênis que eu venho gostando bastante, utilizando, já falei dele. A Mizuno tá para lançar a versão 3 desse tênis, então, se ela for tão boa ou melhor que a versão 2, tenho certeza que vai ser sucesso de venda, como foi esse aqui. Todo mundo que usa se apaixona e gosta muito, que é um baita tênis. E o quarto tênis, né, que na verdade é 4 e 5, é o meu tênis de prova, o tênis que eu vou fazer a maratona e também o tênis que eu estou fazendo todos os meus treinos longos. É o único tênis ali de placa de carbono que eu estou usando em todos os treinos, então só estou usando tênis com placa de carbono nos longos, porque eu vou utilizar na prova e quero já me adequar ao formato do tênis, a pisada, a resposta que ele me dá, ao jump que ele me dá ali a cada pisada, a cada passada. Então, por enquanto, eu estou usando aqui o que eu falei que era o meu top 1 favorito da Mizuno, Wave Rebellion Pro, na primeira versão dele, ele já está na terceira, essa é a primeira versão. E esse aqui é o meu top 1 tênis da Mizuno, o que eu mais gosto. Você vê que ele tem ali o drop bem acentuado, esse formato canoa, é um tênis bem leve. Eu estou aqui com o elástico, o cadastro elástico dele. Ele é um tênis que ele é bem respirável, ele tem uma resposta muito legal. Eu estou fazendo, por enquanto, os meus treinos longos com ele, e eu gosto muito, já estou super adaptado. Nas provas de triatlo eu uso ele, ano passado eu corri com ele, gosto muito. Eu acho ele um tênis muito agressivo, ele tem uma boa resposta, mas ao mesmo tempo ele tem uma instabilidade ali considerável no tornozelo que você deve se adaptar a ele. Mas depois que você se adapta, é uma máquina, eu gosto muito dele e é o meu favorito. Porém, não vai ser o tênis que eu vou correr a prova. Por enquanto, eu vou correr a prova até agora, esse exato momento, com esse cara aqui, que é a evolução dele. Com vocês, Mizuno Rebellion Pro versão 2. Pode ver que essa minha versão aqui, ela tá zerada. Eu acho que eu corri umas 2 vezes com ela só para testar mesmo. Não estou utilizando ainda, eu pretendo começar a colocar eles nas minhas rodagens aqui nos meus treinos longos aqui umas 3 ou 4 semanas, faltando umas 12 semanas para a prova, eu vou começar a fazer os longos com ele. E por enquanto esse é o cara que vai ser meu tênis de prova. Ele é um pouco menos responsivo, eu acho, do que a versão 1. Esse é um tênis mais agressivo, porém, esse aqui é um tênis que ele já gera uma estabilidade melhor. Então eles consertaram essa instabilidade da versão 1 na versão 2. Então aí é uma baita evolução. E aí eles colocaram esse tênis aqui. Às vezes que eu usei, eu gostei bastante. E pretendo continuar com ele aí, nesses treinos mais longos, e fazer a prova com ele. É um tênis, além de tudo, muito bonito. Eu gosto bastante dele. Tem um pouco de dobro de tênis branco, de sujar. Mas esse vai ser o cara da prova. Por enquanto, esse é a boa pedida para a prova aí, para a maratona.
Bom, basicamente são esses os tênis que eu estou utilizando no ciclo de treinamento. Vocês veem que cada um tem ali a sua especificidade, o seu momento certo de utilizar. E quando você começa a conhecer um pouquinho mais os tênis, ter a oportunidade que eu tenho ali de utilizar esses tênis da Mizuno e poder experimentar e vivenciar com cada um deles, eu venho me adaptando nos meus treinos de acordo com eles, né? Então, tênis é algo muito pessoal, tem gente que usa algum desses tênis que eu estou utilizando e gosto e não gosta, como tem tênis que outras pessoas utilizam e gostam e eu já não me adaptei bem. Então é algo muito pessoal, sempre falo para o pessoal, experimenta o tênis antes de comprar, de investir uma grana, a gente sabe que hoje os tênis não estão baratos, então vale a pena experimentar. Então, basicamente, esses são os materiais. Tênis é algo muito importante para nós corredores, algo que a gente tem que levar em consideração. Ele protege ali e dá toda essa sustentação da articulação do tornozelo, que é o que a gente acaba utilizando demais na corrida. Pensando até numa maratona, uma corrida ali de 3, 4, 5 horas, às vezes, eu preciso ter um tênis que me dê uma resposta legal, um conforto legal, que eu vou ficar ali por diversas horas ali fazendo o mesmo movimento, um movimento repetitivo, e eu preciso desse conforto para conseguir entregar aquilo que eu estou treinando nos treinos. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, um pouco mais explicativo em relação aos tênis, né? Para esse episódio. Não quis trazer nada muito técnico sobre os tênis, mesmo porque não tenho todo esse conhecimento. Eu falo aqui por conhecimento de causa, por utilizar esses tênis. Utilizo muito, vocês me verem correndo aí no parque, na rua, ou às vezes que eu vou para a esteira, eu utilizo eles de verdade, gosto, indico eles para os meus alunos. Como tem alguns tênis que eu já ganhei e não gostei muito, esses são os que eu acabo indicando porque gosto, me adaptei e está funcionando. Quem sabe até a prova eu posso utilizar um ou outro tênis diferente, mas caso eu comece a utilizar um ou outro tênis, vou trazer aqui para vocês também. E é isso, segunda semana do ciclo até agora, de 16. Estou bem feliz, cansado já, mas feliz, sentindo já uma evolução incrível, colhendo os frutos de um período de base bem feito e já sentindo diferença desse período específico para outros que eu já fiz, conseguindo entregar treinos com mais qualidades do que eu já entreguei. É isso, obrigado por assistirem, por todo o feedback, por todo o apoio, e tem coisa boa nova por vir. Para a semana que vem estou preparando um vídeo legal para vocês, espero que dê certo de entregar esse vídeo. E é isso aí, bora para cima, acompanhe o vídeo, compartilhe, curte. Se você vai fazer sua primeira maratona ou conhece alguém que vai fazer, coloca aí nos comentários, manda esse vídeo para a pessoa e vamos juntos treinar e encarar esses desafios. Valeu!